Temos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nessa live, nesse novo normal, esperando continuar, dar continuidade no nosso trabalho, na nossa roda de conversa. Eu sou Rita Arruda e hoje nós vamos estar, Helen e eu, conversando sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para já, nós vamos iniciar com uma página do livro Vinha de Luz, Fases de Especial. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. O corpo carnal lhes vestimenta, gastar-se cada dia. E o trabalho, desgostos do mundo são recursos educativos. A dor é o estímulo às mais altas realizações. A nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. A luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção de poderes divinos. Ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres, mas sim em missão de aperfeiçoamento. A justiça não é uma ilusão, a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoado ofício de trabalho, resgate e redenção. Que os atos, palavras, pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Face, pois, de tantos conhecimentos e informações do plano mais alto, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ou são em devotação do Mestre. O que fazem de especiais dos outros? A pergunta é: o que fazem mais que os outros? Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, dizendo assim: Senhor, aqui nos encontramos nessa oportunidade de conversar um pouco mais sobre o teu Evangelho. Esse momento possa trazer a cada um de nós reflexão e a seriedade para o nosso dia a dia. Que a tua luz se faça presente em nossos corações, de todos aqueles que encontram em dificuldade mundo afora. Muito obrigada, Senhor. Possamos começar a nossa roda de conversa, felizes e contentes, como sempre. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Vamos agora dar início ao nosso estudo. A continuação do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas.
Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Continuando, item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. O mais impressionante nessa primeira parte, lá no início, os herodianos não eram amigos dos fariseus. Os herodianos eles eram adeptos a Herodes, a favor de Herodes. Os fariseus eram um outro grupo, mas como eles estavam contra Jesus e querendo pegar Jesus numa situação, colocar Jesus numa situação, digamos assim, hoje em dia de saia justa, né? Fazer com que a população ficasse com raiva de Jesus, dependendo da resposta, se uniram para fazer a pergunta, para tentar fazer Jesus, dependendo da resposta, ser alvo dos romanos e, ao mesmo tempo, ser alvo do povo judeu que era contra o tributo, que na época Roma, o Império Romano cobrava. E mesmo assim, mas o que eles não sabiam é que Jesus já sabia o que eles eram, né? O que poderiam ser eles. Então, quando Jesus deu a resposta, eles ficaram sem ação, né? Eles esperavam uma resposta e Jesus deu outra resposta. E eles não souberam o que fazer com essa resposta. Perceberam que foi em vão a tentativa de constranger o Cristo, né? E cada um acabou seguindo o seu caminho. Isso. Eles usaram tipo uma cilada, né? Para buscar essa resposta de Jesus. E Jesus, respectivamente, respaldado, porque é o mestre, eles até utilizaram um subterfúgio dentro da própria frase, onde eles falam e não a ti dá ninguém porque não levas em conta os homens, né? Eles querem levar Jesus a entender que, tipo assim, é uma bajulada para poder Jesus dizer sim ou não, né? Mestre, sabemos que é verdadeiro e que nos ensina o caminho de Deus, na verdade, sem olhar a quem quer que seja, porque não considera as pessoas, mas os homens. Então, o que é que eles queriam, né? Fizeram aquela malandragem para poder Jesus dizer sim ou não. Jesus, que não é bobo nem nada, porém, Jesus conhecendo a malícia, né? Nossa,
porque me tentam. E quando E falam... aqui essa moeda. Deixa eu ver essa moeda. E aí ele vai e coloca. Né? Essa frase eu penso que nessa tradução que eu estou lendo, li aqui, fala mais considerando que Jesus não se importava com a aparência ou com os títulos das pessoas, que procuravam via irmãos em desenvolvimento. E eles, utilizando disso, foram sutilmente, achando que estava sendo sutil, fazer essa pergunta para Jesus. E, né, vemos também o reconhecimento sincero de sim ou de não. E ele fez a colocação dele. Parte desses seus inquiridores, Jesus identifica suas atitudes e atos à lei de Deus, ele colocava acima dos homens. Ele foi logo discernindo a situação. Né? Jesus ensinava não só aos daquela época, como a toda a humanidade, como da Terra, indicando o caminho da evolução. Então, ele foi e deixou claro na de quem é a moeda. Exatamente. Aí, ensinava e exemplificava e confiava em Deus e nas suas leis. Na perfeitidade dos homens, ele via que a gente um dia ia alcançar esse entendimento. Então, ensinava de uma maneira simples, sutil, mas que deixava claro que ele não estava enganado conosco, nosso posicionamento, com o jeito nosso. E via em tudo uma oportunidade de esclarecer, de mostrar que nós estamos a caminho da perfeição, que nós vamos melhorar. Que eles achando, né, naquela época, que era difícil esse pagamento para um outro povo de uma coisa que, na verdade, eles achavam injusta, queria que Jesus dissesse que era injusto, né? Eles se irritavam. Os judeus ficavam irritados, obrigados a pagar tributo para os romanos. E até hoje a gente também ficaria se tivesse na situação, mas os romanos dominavam, né? Como viviam sob a lei mosaica, os judeus consideravam esse imposto também uma questão religiosa contrária à lei que eles estudavam, aprendiam da religião dele. De certa forma era, mas não era Jesus que ia dizer errado, vocês não merecem, ou isso, ou aquilo, não. Não era ele que ia fazer. Quem é que está no momento agora? É Bolsonaro, ou é César. Então, vamos responder, vamos tratar como César. Vamos lidar na situação, vamos pagar o tributo a César. O imposto não é ele que está cobrando? Não, vamos pagar outra oportunidade, vamos pagar outra, mas não deixar de fazer a nossa parte. Colocando hoje nos dias atuais, né, a gente vê muitas pessoas revoltadas quando tem que pagar imposto. A gente sabe que, infelizmente, o dinheiro que a gente entrega no pagamento de impostos não tem um retorno 100% do que deveria a população receber, né? Mas a gente não pode esquecer que, para a gente exigir os nossos direitos, a gente também tem um dever. A gente vive numa sociedade e existe deveres e direitos. E não tem só direito. Para você exigir o direito, você tem que fazer o seu dever. E o que é o dever? É cumprir com as leis. É você seguir as leis da sociedade. Né? Você pode questionar? Pode. O que estiver errado. Mas a gente não pode também burlar. A gente já está burlando as leis divinas. Por isso que a gente está toda hora reencarnando aqui para poder aprender a seguir as leis de Deus, né? Aplicar no dia a dia. E aí a gente já está fazendo essa parte, né? Vou reencarnando várias vezes para aprender um pouquinho,
e conseguir aplicar a lei de Deus com os nossos semelhantes. E a gente vai burlar a lei da sociedade, a lei material, né? Já se comprometendo mais ainda, né? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que, assim, a gente tem que, a parte material, a gente tem que viver essa parte material, sim, fazer o que tem que fazer, as leis humanas, mesmo sendo falhas, elas existem, porque a gente ainda não tem uma consciência plena e uma educação moral amadurecida ao ponto de não precisar ter lei. No dia que a gente chegar como espírito, né, espíritos imortais que somos, chegar na condição de seguir a lei sem ter algo imposto, fazer por livre e espontânea vontade, fazer com o outro aquilo que a gente quer que o outro faça com a gente, né? Tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado, então não precisa, não, a gente não vai precisar de lei humana para ditar as regras. Mas a gente ainda vive num mundo que ainda precise, nós ainda somos espíritos que não temos essa capacidade moral ainda elevada, nem amadurecida e nem a consciência amadurecida para chegar nesse ponto. A gente ainda precisa de regras para seguir. A gente ainda precisa de leis para serem cumpridas. E, paralelamente, a gente também tem que desenvolver o nosso moral para poder seguir as leis de Deus sem infringir. E não misturar uma com a outra. Não usar da lei humana para tentar tirar proveito da lei divina, né? Não misturar as coisas, cada um no seu, na sua hora e no seu tempo. O que a lei divina é o quê? É a lei de amor. Ah, mas como que é a lei de amor? Ah, quem é o meu próximo? É qualquer pessoa que esteja em volta de nós, seja parente, seja desconhecidos. Ah, como que você gosta de ser tratado? Ah, eu gosto que a pessoa seja educada comigo. Eu gosto que as pessoas falem, dê bom dia, dê boa tarde, trate com respeito. Tá, mas para você adquirir isso, você precisa também fazer. Então, esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Né? A lei de esse amar ao próximo é isso, é você não fazer nada que cause prejuízo para outra pessoa. Né? A gente vê ainda o mundo ainda com muito prejuízo? Vê, mas não é problema do mundo, é questão da escolha das pessoas. Quando a gente chegar num ponto de que a nossa consciência vai estar mais desenvolvida e a gente perceber que esse tipo de atitude causa mais prejuízo para nós mesmos do que para a própria pessoa que você causou, a gente vai ter um outro tipo de comportamento, uma outra mentalidade, uma outra forma de viver vai ser diferente do que a gente está vivendo hoje. Né? Exatamente. E aí, aqui que o item 7. Essa sentença, dai a César o que é César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática, usual, reduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consciente daquele segundo qual devemos proceder para com os outros, é como você falou, como queiramos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses, prescreve o respeito, os direitos de cada um, como cada um deseja respeito dos seus. Entende-se mesmo aos deveres, entende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com o indivíduo em geral. Então, é aquilo que você estava comentando e falando agora. Jesus usou, como sempre fez, a situação particular para deixar um ensinamento destinado a toda a humanidade. Dai a César o que é de César, ou seja, respeitar os direitos dos outros como se quer que os seus sejam respeitados. Dar a cada um o que pertence, condenando, pois, todo sentido
material causado aos outros, toda violação aos seus interesses. Quer dizer, às vezes a gente tem que deixar de buscar somente os nossos interesses. E em pauta, vivendo em comunidade. E o que eu gosto, o outro também gosta. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o outro. Se eu quero amor, eu tenho que doar amor. Se eu quero paciência, eu tenho que ser paciente. Porque o meu exemplo é doando para aqueles que estão à minha volta, para que eu possa também, se é que eu mereço, também receber de volta o mesmo que eu faço, né? Respeitar, pois, as leis humanas, tanto quanto as divinas. Isso é muito importante. Né? Esse olhar, como foi dito lá naquela página que eu iniciei, esse respeito da divina, o cumprimento dos deveres contraídos para com a família, com a sociedade, com as autoridades, bem como todos os indivíduos. A gente tem que completar, né, isso, cumprir. Eu tenho que cumprir os meus deveres, tanto materiais quanto espirituais, as leis divinas. Né? E na ideia que deve ter transformada, nossa ideia transformada em ações, colocar em prática, lutar para estar tendo essas resoluções dentro de nós, e dar ao homem o que é do homem, e a Deus o que é de Deus. Isso, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso é implícito em todos os deveres materiais e espirituais do homem. Resumindo nisso aí, dar ao homem o que é do homem, fazer a coisa certa e procurar o máximo estar de bem com Deus. E aí está tudo resolvido. E também lembrando que a gente, quando a gente né, da questão da família, dos amigos, das pessoas próximas e não tão próximas, é o cuidar mesmo, é ter a atenção, o cuidado de não machucar, de não ferir, e também que a gente não esqueça que cuidar não é se intrometer na escolha das pessoas. Porque tem um limite, a gente não pode também se intrometer na vida das pessoas e ditar regras de como elas devem viver. Se Deus deu a gente o livre-arbítrio, para nós mesmos fazermos as escolhas e arcar com as consequências das nossas escolhas, não, a gente não pode esquecer disso, não é só viver, escolher a forma que quer viver. Ok, você vai escolher a forma que você quer viver, porém, você vai ter o retorno da vida de acordo com o que você fez da sua vida. A vida vai te retribuir o que você ofereceu para ela. Então, que a gente tenha em mente para a gente oferecer o nosso melhor. É ser justo, né? Nas situações que merecem ter justiça, não não abusar da nossa, caso a gente tenha alguma autoridade com o filho, com quem quer que seja, ter o cuidado para falar com as pessoas, né? Ser gentil, e mesmo que a pessoa não retribua a gentileza, é um problema dela. A gente tem que parar de se melindrar com tudo que fazem com a gente. A gente tem que ter em mente que o mundo já está muito complicado. E se a gente já ficar melindrado com a complicação do outro, nunca vamos sair desse lugar, dessa situação. É uma bola de neve. Eu fiz uma coisa, que legal. Dei bom dia, a pessoa me olhou para minha cara. Paciência. Às vezes ela está numa situação tão difícil que você nem imagina o que passa na cabeça da pessoa. A pessoa está tão... a vida deve estar tão complicada, a pessoa não tem nem mais como raciocinar, que ela não está nem prestando atenção se você está falando bom dia para ela. E tem as pessoas que realmente não têm educação, né? Paciência com elas. Não vamos revidar. Não falou comigo também, não vou falar mais. Fala, dê bom dia. Você pensa que a pessoa não está escutando, um dia a pessoa vai ceder e ela vai dar bom dia. Porque não existe também a vida inteira a pessoa... O tempo dela. Uma hora a conchinha abre. E aí a pessoa vai perceber, poxa, a pessoa é tão educada comigo, nunca respondi bom dia, né? Eu vou responder um bom dia para ela. Aí pronto, você já quebrou aquela muralha que a pessoa tinha, né? Então, assim, a gente tem que entender que o nosso dia a dia é o que Deus coloca para a gente. É o nosso tributo.
qual é a nossa contribuição no dia a dia? O que a gente está fazendo com o nosso tributo espiritual? Qual é a nossa contribuição? A gente está fazendo o dia a dia em volta da gente tranquilo, consegue transitar, e o ambiente está bem dentro do possível, não estou falando que está angelical, mas bem, as pessoas estão tranquilas, ou quando você chega no ambiente, as pessoas viram a cara. Ai, já vem aquela menina ali, meu Deus do céu. Ai, Ellen chegou. Eu sou uma pessoa irritada, assim. Ai, Ellen chegou, meu Deus do céu. Ai, estragou o dia. A sessão aqui estava tão em paz, chegou fulano. Tem isso, entendeu? O que a gente está fazendo? O ser humano tem dessas coisas, né? Então, assim, o que a gente está fazendo para mudar esse ambiente, né? Em volta da gente, dentro dos nossos familiares, principalmente, né, a família. O núcleo familiar é o primeiro laboratório, depois a gente consegue, aí a gente, dentro da casa, da família, é a primeira experiência de como a gente deve tratar, para lá fora também tratar. Então, assim, como que a gente está tratando o nosso familiar? A gente está tendo paciência com os doentes? A gente está fazendo o melhor que a gente pode? Sempre tem que pensar nisso, né? Porque não existe nas famílias ninguém doente. Chega um período que sempre tem alguém que está doente, que está passando por uma dificuldade. É cíclico, né? O irritado, tem a criança, tem o mal-humorado. Toda família tem. Todo lugar tem, né? Família, né? A mesma é na família universal, aqueles que a gente encontra no dia a dia. E aí, esse aqui é o nosso objetivo. Tratar a gente chega ao nosso... Tratar bem. Dar o homem o que é do homem. Sim. E a Deus o que é de Deus. Exatamente. A nossa parte com Deus é tratar o próximo bem, porque ele também é filho de Deus, como a gente. A gente não pode esquecer isso. Ele não é uma criação à parte. Todo mundo é filho de Deus. Aqueles que escolheram o caminho do erro, do crime, eles já vão ter a resposta da própria vida, e pelas escolhas deles. A gente não precisa colocar mais um peso em cima, porque eles já vivem numa vida triste. Mesmo que a gente ache assim, a pessoa está roubando, a pessoa está vivendo uma vida de luxo, e eu estou aqui passando por um aperto. Não se enganem. Aparentemente, eles estão vivendo uma vida de luxo, uma vida de bem-estar. Mal vocês sabem o comprometimento espiritual que esse espírito está colocando para ele mesmo quando chegar a vez dele partir desse planeta. Então, assim, não queiram a vida dessas pessoas, não queiram viver essa vida dessas pessoas. Não queiram, porque vocês não fazem ideia do comprometimento, do sofrimento no futuro. Né? Não almejem a vida alheia. Não almejem, porque assim... Fique com a sua. Faça o melhor da sua vida, porque no final a gente vai responder pelas nossas escolhas. A gente não vai responder pela escolha do próximo. Respeite o espaço das pessoas, as escolhas das pessoas, e assim a gente vai vivendo uma sociedade menos tumultuada, né? A gente faz a nossa parte. Se não tem como a gente ajudar a pessoa, a gente ore por ela, pedindo para que ela desperte, que ela aos pouquinhos abra a sua mente para o diferente, para o novo, que ela mude os conceitos que ela tem, mude para melhor. E é só isso que a gente pode pedir para a humanidade inteira, exato, não só em volta da gente, né? Exato. E aí, para terminar o nosso estudo, eu separei um texto do livro O Espírito da Verdade. São mensagens de espíritos diversos e foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E aqui eu escolhi moeda e moenda. Moeda é peça que representa dinheiro. Moenda é peça que moe alguma coisa. Moeda é força que valoriza. Moenda é força que transforma. Moeda é finança. Moenda é ação.
Moeda é possibilidade. Moenda é suor. Moeda é recurso. Moenda é utensílio. A moeda apoia. A moenda depura. A moeda abona. A moenda prepara. Moeda parada é promessa estanque. Moeda inerte é instrumento inútil. Moeda mal dirigida traz sofrimento. Moeda mal governada gera desastre. Movimente a moeda nas boas obras e melhorará a sua vida. Acione a moeda no serviço e terá mesa farta. A moeda é a moeda de seu caminho. Lance hoje a sua moeda na moeda do bem, praticando os seus ideais de trabalho e progresso, educação e caridade, e encontrará você amanhã preciosas colheitas de simpatia e cooperação, alegria e luz. Hilário Silva. Que com essa mensagem a gente possa absorver melhor o conteúdo da mensagem, que a gente consiga assim pensar bem no que a gente tenha feito, o que a gente tem oferecido para o mundo, qual é o nosso tributo, se está sendo mais para César ou se está sendo mais para Deus, e que a gente consiga achar o equilíbrio, né? Nem muito para César e também nem muito só exclusivamente para Deus. Infelizmente, a gente vive num mundo que ainda necessita do material, a gente ainda não vive num mundo totalmente espiritualizado, então que a gente consiga achar o equilíbrio entre o material e o espiritual. E que a paz de Jesus envolva todos nós nessa noite. Agora vamos com a prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agora mentalizar a imagem de Jesus nas nossas mentes. E agradecer a Ele e a Deus, nosso Pai, por mais uma noite de estudo. Jesus possa estar ao nosso lado neste momento, amparando a todos nós, encarnados e desencarnados desse planeta. Que Ele ampare a todos que sofrem, a todos que estão escolhendo o caminho do engano, da mentira, do orgulho. Que eles possam despertar para as realidades da vida, para a verdade, e que eles consigam fazer um novo trajeto, consigam fazer um novo caminho de paz, de felicidade. Que a espiritualidade amiga possa estar nos amparando, consolando os nossos corações, consolando a todos que sofrem, os que choram, os doentes. E que Deus, nosso Pai, nosso Criador, tenha misericórdia por todos nós. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, uma boa noite a todos. Fiquem na paz e até terça-feira que vem. Boa noite, fiquem na paz, que Deus nos abençoe.